Olá, eu sou o Logan Nobre, sejam bem-vindos à aula 16. Crie a marca do programa que está dentro do módulo 5. Identidade visual e organização. Esta é uma aula do curso Como Criar um Podcast, da ideia ao primeiro episódio, disponível na plataforma UFPR Aberta. Na aula anterior, a gente definiu a sua paleta de cores e agora a gente vai usar essas cores para criar o elemento visual mais importante do seu projeto. A sua marca, né? A sua logo aí, a sua imagem principal do seu programa. Eu quero que você pense nessa marca, né, como a cara de fato do seu programa. Antes mesmo de alguém ouvir sua voz, de alguém ouvir os seus episódios, essa é a imagem que a pessoa vai ver. Essa vai ser a primeira impressão que as pessoas terão do seu programa. E uma boa marca não é só um desenho bonitinho, não. Tá? Ela gera reconhecimento e comunica a essência do seu podcast. Se ele é sério, se ele é descontraído, se é informativo, se é de humor, se é de entrevistas, a sua marca tem que comunicar isso. E para criar uma marca eficaz, a gente precisa combinar três elementos principais. O primeiro é a tipografia, ou seja, a fonte, o tipo de letra que você vai usar para o nome do seu programa. O segundo elemento é a iconografia, que é o símbolo, o elemento gráfico da sua marca. E o terceiro são as cores, que nós já definimos, né, na aula passada, e serão aplicadas aqui em tudo para transmitir as emoções certas. E a escolha da fonte é bem importante, tá? Porque cada tipo de fonte, cada tipo de letra transmite uma sensação diferente, é igual com as cores. As fontes com serifa, que tem uns pequenos traços aí no cantinho das letras, elas passam uma ideia de tradição, de seriedade, de honestidade, e é ótimo para temas como história ou notícias. As fontes sem serifa, que elas têm linhas retas e finas e não têm esses tracinhos no canto das letras, não tem um tracinho, elas comunicam modernidade, comunicam clareza, comunicam uma coisa mais contemporânea, e ela é perfeita para falar, por exemplo, de tecnologia, de negócios, de comportamento. E a gente tem também as fontes, as fontes, as letras, né, cursivas, que elas imitam a escrita à mão, que são um pouco mais arredondadas. Elas dão um toque mais pessoal, mais criativo, divertido ao seu programa, tá bom? E aí na tela você pode ver os exemplos de fontes, né? Na primeira linha aí, onde está escrito fontes com serifa, exemplo, Times New Roman. Essa linha inteira, ela está escrita na fonte Times New Roman. Aí embaixo, fonte sem serifa, exemplo, Arial. Essa fonte, essa linha inteira está escrita em Arial. E terceiro aí, ó, fonte exclusiva, exemplo, o CloudScript. Essa fonte, CloudScript, foi usada nessa linha inteira, fonte cursiva CloudScript, para você ver como é que ela funciona, tá bom? E tem um exemplo não, né? Tem um detalhe aí embaixo bem importante. Todos os slides desse curso aqui foram feitos numa fonte chamada Open Sans, que é uma fonte sem serifa. Por quê? É uma fonte que ela fala de modernidade, clareza, objetividade. Este curso aqui, ele é rápido, ele é objetivo, ele é claro e é um curso moderno. Então, a fonte está transmitindo isso. Assim eu espero, né? Seguindo aqui, antes de finalizar a sua marca, eu quero que você aplique a regra de ouro que é essa sua marca, essa sua fonte, essas coisas que você está escolhendo, esses seus elementos aqui, quando eles se juntam, a fonte, o símbolo, as cores, eles vão se juntar numa imagem, que é a sua marca. Beleza. Esta sua marca, essa imagem que você vai criar, ela tem que ser legível num tamanho bem pequeno. Imagina o ícone de celular. Pega aí o seu celular, a área de trabalho do seu celular, a parte principal do seu celular, tem vários ícones, né? Tem vários aplicativos. O tamanho da imagem do aplicativo é bem pequeno, mas você olha o aplicativo, você entende o que ele é. Você não entende? Beleza. A sua marca, ela tem que ser reduzida. Quando reduzida, ela tem que ficar igual um ícone, igual a imagem de um ícone de aplicativo de celular. Tem que ser legível. Você tem que entender, mesmo pequenininho. Porque quando você for fazer uma pesquisa, abre aí um aplicativo de podcast. Você vai fazer a pesquisa por texto. Quando der o resultado, aparece o ícone, aparece a imagem dos programas. E você tem que ser capaz de entender essa imagem mesmo, pequena. Tá bom? Então é importante fazer isso.
Então, evita excesso, evita detalhe, tá? Na sua marca, evita detalhe na capa do seu programa, tá bom? E uma boa notícia para você aí, a gente pode fazer tudo isso no Canva, que é um software de design, software de edição de imagem gratuito, que a gente já falou sobre ele em aulas anteriores, tá bom? É um software grátis. Tem outros dois aí na tela também que você pode usar, tá? O Luca e o Figma, só que eu recomendo o Canva, é mais fácil que esses outros dois. Seguindo, a gente vai fazer agora um exercício prático para ver que a gente consegue fazer aqui que a gente aprendeu na aula de hoje, né? Espero que você consiga fazer. Na primeira etapa do exercício, eu quero que você pegue papel e caneta e simplesmente rabisque, desenhe. Eu quero que você escreva o nome do seu programa, que eu imagino que nessa altura do campeonato, né, na aula 16, você já tenha o nome do seu programa em mente. E eu quero que você, a partir deste nome do programa, você desenhe alguns símbolos simples que você pode relacionar ao seu tema. Desenha uma estrelinha, uma casinha, alguma coisinha, sabe? Desenha ícones, desenha pequenos símbolos, símbolos gerais, tá? Para você associar a palavra que está no nome do seu programa. Só isso, é uma atividade simples. Ok? Beleza. Aí você vai fazer esses desenhos, né, dos símbolos relacionados e depois você tenta combinar os dois. De todos os símbolos que você desenhou, qual deles está melhor representando a palavra do seu nome do seu programa? Separa esses aí, beleza. Não precisa ser perfeito, tá bom? Depois, na próxima etapa, a gente vai levar a sua ideia favorita e o que você escolheu para uma ferramenta de design, que eu recomendo o Canva. E no Canva você vai começar a fazer teste aí de fonte, né? Você vai testar as letras, você vai procurar dentro do Canva por ícones similares ao que você desenhou no papel e na caneta, tá bom? O Canva tem uma biblioteca enorme de ícones de tudo. Você não tem que pesquisar pelo ícone. Ah, desenha uma estrelinha. Quero uma estrela? Escreve estrela no Canva. Vai aparecer um monte de estrela diferente. Mas se você escrever a sensação, por exemplo, imagina que a sua estrela está associada à sorte, à felicidade. Escreva lá no Canva, felicidade. Vai aparecer um monte de imagem, um monte de ícone, um monte de coisa relacionada à ideia de felicidade. Tá bom? Você pode fazer experimentar isso lá que vai dar certo. E depois que você achar esses elementos, esses ícones que vão estar associados ao nome do seu programa, eu quero que você aplique nesse ícone, ou mais de um ícone, né? E também no nome do seu programa, aplique as cores que a gente define na paleta de cores das aulas anteriores, tá bom? E a terceira e mais importante etapa desse exercício é você fazer o teste chamado quadrado pequeno. Depois de você criar a sua marca no computador, você vai diminuir no zoom até que ela fique bem pequena. Agora seja honesto, você consegue ler o nome do seu programa? O ícone ainda faz sentido? Se não, é uma hora de você aí pensar em simplificar o seu design, talvez mudar esse ícone, talvez diminuir o texto que está dentro. Vai que o nome do seu programa tem 4 palavras, diminui para uma, para duas no máximo, tá bom? Ou você tem que usar um outro tipo de letra para que ela fique legível quando ficar pequena, tá bom? São coisas que a gente tem que observar fazendo o teste. E esse teste garante que a sua marca vai funcionar onde ela mais importa, nos aplicativos de podcast, tá bom? E você não vai criar a sua marca de imediato, mexendo no Canva em 30 minutos. Talvez você demore alguns dias, porque você vai fazer uma imagem hoje, e você não vai fazer em 15 minutos, em meia hora, você vai fazer talvez uma hora mexendo no Canva, 2 horas mexendo no Canva, você vai testar várias letras, várias imagens, várias cores, e você vai gostar de umas e de outras. Deixa lá. No dia seguinte, abre de novo o Canva. Olha, vê se você ainda gosta. Provavelmente você não vai gostar. Você vai mexer mais um pouquinho. Deixa lá descansando. Olha no dia seguinte. Eu te aconselho você fazer isso, ó, 3, 4 vezes ao longo de uma semana. Deixa descansar a imagem lá 1 ou 2 dias e olha de novo depois. Você vai ter uma outra ideia, você vai ter uma outra perspectiva, um outro olhar sobre aquilo que você fez. Isso vai te dar a oportunidade de melhorar e criar uma marca melhor, tá bom? Melhorar o que você já fez, né? E no final ter uma marca melhor, obviamente. Existem programas, existem sites, existem serviços de inteligência artificial que criam logos, que criam marcas. Você pode utilizá-los? Pode, obviamente. Só que você vai pegar uma coisa pronta, ou você vai descrever. Quero uma marca de um programa de podcast que passe a sensação XYZ. Talvez essa inteligência artificial consiga entender e te dar uma imagem boa.
Mas você não vai conseguir editar essa imagem, ela vai te dar uma imagem pronta, você não vai conseguir mexer, trocar as cores, aplicar as cores da sua paleta de cores, né? É importante isso. Então, talvez você possa usar essas ferramentas de inteligência artificial para se inspirar, para ter uma ideia de como montar uma marca e depois tentar replicar isso dentro do Canva ou adequar dentro do Canva, se possível. Tá bom? Experimente, experimente. É isto, ficamos por aqui. O seu próximo passo é ler o texto da aula 16. Eu sou o Logan Nobre e te vejo na próxima aula. Até mais.